Olá, aluno! Olá, aluna! Meu nome é Marco Aurélio, eu sou professor da disciplina de Filosofia e hoje nós vamos falar sobre Sócrates. Introdução e contexto histórico. Sócrates foi considerado um expoente de sua época, tanto que a filosofia antiga divide-se em antes de Sócrates, com pré-socráticos, filósofos clássicos ou socráticos e helenísticos. Dentro do conceito de Sócrates, ele viveu no período de 469 a 399 a.C. e ele foi considerado o opositor dos sofistas. Lembrando-se que os filósofos pré-socráticos, eles tinham uma ideia de mundo baseada num elemento natural. Cada um falava que o mundo era feito de um determinado elemento. Uns falavam em água, outros falavam em fogo, outros falavam em apeiron. Sócrates chegou e falou, não é nada disso. Vem cá que nós vamos falar sobre filosofia de outra maneira. Qual foi a busca de seu objeto? A verdade. A verdade como o quê? Como essência das coisas. A essência das coisas é baseada na verdade. Aquilo que é o sem e sem o qual não seria. Quem foram os discípulos de Sócrates? Xenófonte e Platão. E o que ele pregava, gente? Ele pregava um sistema moral alheio às doutrinas religiosas. Ou seja, nada do que ele pregava era baseado na fé, nos deuses, na metafísica negativa. Era baseado no conhecimento. Ele não admitia a aristocracia como forma de administração de Estado. Isso causou um certo desconforto à época. Sua missão era o quê? Expor a ignorância. Ou seja, não o conhecimento como forma metodológica, mas sim a ignorância dos outros quanto à verdadeira natureza. Posteriormente ele foi acusado de perverter a juventude, de negar os deuses e de constranger o sábio. Muitas vezes um simples diálogo com Sócrates exigia um conhecimento, onde no final a pessoa se achava uma besta, um burro. Então, expunha muitas pessoas que eram tidas como sábias da época. Isso causava, no diálogo, falseamento e contradições facilmente denotadas pelo diálogo com Sócrates. Gerou um desconforto momentâneo, um desconforto muito grande local, que ocasionou o quê? Na prisão, Sócrates acabou preso, acusado dessas acusações de perverter a juventude, de negar os deuses e, principalmente, de constranger os sábios. Enquanto preso, Sócrates tinha 3 opções. No tribunal, o tribunal deu as seguintes opções para ele. Ele poderia advogar em seu próprio favor, se defendendo perante o tribunal, expondo suas ideias. Ele teria também a opção de fugir, de se exilar. Porém, ele poderia cair no ostracismo, no esquecimento e suas ideias serem simplesmente esquecidas, detonadas, esquecidas ao longo do tempo. Ou ele poderia optar pela morte, pela condenação máxima, que seria a própria morte. E, pasmem, foi o que ele escolheu, senhores. Ele optou pela morte porque, diante da morte, as suas ideias seriam imortalizadas, as suas ideias seriam perpetradas ao longo do tempo. Todos se lembrariam de Sócrates. Então, infelizmente, Sócrates não deixou nada escrito, nenhuma obra, nenhum livro. Porém, ele se interessava muito pelas questões morais, pelo justo e pelo bom. E isso ficou, de fato, imortalizado, tendo sido o principal expoente da filosofia antiga. Com isso, aluno, encerramos este módulo de introdução a Sócrates. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.